Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui de volta com vocês. Vamos falar aí sobre o capítulo 18. Aqui quem está falando é o professor Leonardo de Geografia. E a gente vai, nessa aula, falar sobre, dar continuidade, na verdade, né? A aula sobre agricultura, só que dessa vez diferenciando agora a atividade agrícola nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Beleza? Vamos lá, então. A gente vai trabalhar aqui o conteúdo do capítulo 18, nós estamos na Geografia 2, ok? E a gente vai utilizar nessa aula de hoje alguns elementos que a gente tinha visto na aula passada, tá? Então, para quem já assistiu a aula passada, vai perceber que algumas coisas a gente vai estar abordando novamente aqui na aula de hoje para tentar entender melhor como que se processa essas diferenças entre as atividades agrícolas nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, ok? Muito bom. Seguinte, para a gente poder identificar que tipo de agricultura ocorre basicamente nos países nos países desenvolvidos, desculpa, a gente precisa entender que nesse tipo de país o processo de desenvolvimento agrário ele se deu muito antes, óbvio, do que nos países em desenvolvimento. Então a gente percebe que nesse tipo de país, né, nos países desenvolvidos, a agricultura, a agropecuária, melhor dizendo, predominante é a agropecuária moderna, né? E que tipo de agropecuária é essa? Bom, a agropecuária moderna ela está muito associada a recursos mais avançados do ponto de vista da produção, né? Então, quando a gente fala em recursos avançados do ponto de vista da produção, a gente está falando não só na questão do uso de máquinas, né, de maquinário, por si só isso já é um bom definidor do que é uma agricultura moderna, mas não só isso, tá? Além da questão do uso de máquinas, a gente tem que perceber a questão da utilização de vários tipos de insumos, principalmente agrotóxicos, fertilizantes, ok? E além disso tudo, além dessa questão tecnológica de uso de insumos, de uso de máquinas, a gente percebe também que na agricultura moderna a gente tem a utilização de métodos mais adequados para a questão do manejo dos solos, ok? Bom, isso tudo vai contribuir de forma decisiva, né, para a questão da produtividade nesse tipo de agricultura e de pecuária ser bem elevada. Então, a gente apresenta aí uma alta produtividade associada a essa agropecuária moderna. Beleza? Muito bem. Então, nesses países desenvolvidos, predominantemente, a agricultura que se destaca mais é essa agricultura, essa agropecuária moderna. Já nos países em desenvolvimento, a gente vai perceber que existe aí uma mistura, né? Em alguns países a gente tem, além da questão da agricultura, da agropecuária moderna, mas a gente encontra também, nesses países em desenvolvimento, a presença de uma agricultura mais tradicional, tá? Então, a gente não tem exatamente um predomínio de uma ou de outra. Na verdade, a gente tem a presença dos dois tipos de agropecuária, né? Tanto a moderna como a mais tradicional, só que a gente observa que em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, a gente vai perceber que a agropecuária moderna ela vai se destacar principalmente quando a gente pensa na questão da produção visando a exportação, visando o mercado externo. Já a agropecuária mais tradicional, ela se destaca nesses países em desenvolvimento como uma agropecuária muito mais voltada ao mercado interno, tá certo? Essa é uma diferenciação muito importante, vocês precisam ficar atentos com relação a isso, ok? Bom, muito bem. Então, a gente tanto vai ter as estruturas mais modernas relacionadas a essa agropecuária, mas também a gente vai ter estruturas mais arcaicas,
mais atrasadas, que é essa agropecuária da qual eu estou me referindo, que é a agropecuária tradicional. Tá legal? Bom, em geral, nas produções realizadas, voltadas, né, para o mercado externo, destinadas à exportação, a gente vai perceber que a produção ela vai ser realizada, vai ser feita, né, em grandes propriedades, em latifúndios. Tá? E nesses casos, esses latifúndios, essas propriedades, essas grandes propriedades, elas são altamente mecanizadas. Então, a gente já percebe aí que o uso da agropecuária moderna ela está mais voltada, né, a essa existência das grandes propriedades, tá certo? Em geral, o que é produzido, como eu falei, é destinado ao mercado externo, né, por esses grandes latifúndios, em geral também monocultores, mas uma parte também dessa produção pode ser destinada às agroindústrias, né? Lembra que a gente comentou sobre isso na aula passada, tá? Então, as agroindústrias, que é essa integração entre o setor industrial e o campo, né? Trabalhando aí a manufatura da matéria-prima que vem do campo, né? Que vem da agricultura e da pecuária. Em geral, então, esses grandes latifúndios monocultores, eles vão destinar a sua produção ou para o mercado externo, em princípio é basicamente isso, ou então destinar a sua produção para o abastecimento dessas agroindústrias. Beleza? Muito bem. Já a agricultura mais tradicional, que possui então essa estrutura mais arcaica e atrasada, como eu falei, ela vai produzir para o mercado interno. Então, nós, quando vamos comprar um produto de origem agrícola, seja na feira, seja no supermercado ou nos hortifrutis, a gente percebe que esta produção, em geral, ela é produzida pelo pequeno e médio agricultor. Porque o grande produtor, aquele que está localizado nos grandes latifúndios monocultores, basicamente esta produção ela vai para o mercado externo. Beleza? Muito bem. Outras características importantes da agricultura nesses países em desenvolvimento tem a ver com a questão econômica, né? A base econômica da agricultura em relação a esses países em desenvolvimento. Porque o que acontece? Muitos países, né, ditos em desenvolvimento, ou até mesmo os países subdesenvolvidos, são países que até pouco tempo atrás eles ainda eram colônias, né? E alguns deles ainda não conseguiram se industrializar de forma mais plena. Então, a base da economia desses países ainda é a agricultura. O que eu estou querendo dizer com isso? Que boa parte do PIB desses países é oriundo da comercialização de produtos de origem agrícola, né? Tanto da agricultura quanto da pecuária, onde essa produção é destinada ao mercado externo, ok? E aí falta por parte desses países uma política agrícola que adote e que priorize o mercado interno. Porque, em geral, o que acontece é que esses países acabam priorizando o mercado externo, a produção voltada para o mercado externo. E isso, de certa forma, impacta diretamente na questão do abastecimento, né, do país como um todo, o abastecimento interno. Isso cria, obviamente, problemas socioeconômicos muito graves. Tanto é que muitos países, por exemplo, da África, onde a base da economia ainda é a agricultura, onde boa parte da produção é exportada, a gente tem muito problema relacionado à fome desses países, né? A população com baixa qualificação, esses produtos em geral acabam sendo muito caros, né? Porque exigem aí um nível tecnológico na produção agrícola, né? Em geral, em grandes propriedades monocultoras. Então, a população ela não tem recursos para comprar esses produtos em grande quantidade. Então, a gente tem aí a disseminação da fome nesse tipo de país, justamente por uma falta de uma política agrícola
que atenda às demandas internas desses países. Beleza? Muito bem. Esse mapa aqui ele vai mostrar claramente para a gente onde estão concentradas essas agriculturas mais modernas e onde estão concentradas essas agriculturas mais tradicionais. Então, vamos lá. Em verde, né, a gente já pode perceber aí que a agricultura moderna ela acaba se concentrando, né, nos países desenvolvidos. Então, através do mapa, a gente consegue observar isso claramente. Então, veja. Aqui, por exemplo, né, Estados Unidos e Canadá. Então, a gente tem aqui a presença praticamente completa aí, né, de uma agricultura moderna, não necessariamente em grandes propriedades, mas, em geral, esse é o principal tipo de agricultura presente ali claramente nos Estados Unidos e no Canadá, Europa como um todo, certo? Principalmente a Europa ocidental, né? Mas na Europa oriental também a gente percebe a presença dessa agricultura moderna. Aqui em termos de América do Sul, né? A gente consegue observar uma presença da agricultura moderna, principalmente aqui, ó, Brasil, Argentina, Uruguai, aqui no Chile também, né? Em termos de Brasil, a gente vai associar a presença dessa agricultura moderna à região centro-sul do Brasil, né? Interior de São Paulo, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, ok? Aqui no sul da África, em especial na África do Sul, no país África do Sul, e também aqui na Oceania, principalmente aqui na Austrália, Nova Zelândia também, mas principalmente ali na Austrália. Não esquecendo, obviamente, de comentar aqui sobre o Japão. Então, em especial, predominantemente, dá para perceber que essa agricultura mais moderna presente aí nos países desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento, tá certo? Mas não prioritariamente. Tá legal? Agora, a gente também percebe a presença de uma agricultura tradicional, né? Que são essas que estão destacadas aqui, ó, como a agricultura itinerante, a rizicultura e também pensando aí na questão do pastoreio, né, nômade, que existe principalmente aqui, ó, no norte da África, nessa região de deserto de Saara, nessa região de Oriente Médio, certo? Que é uma área bem tradicional do pastoreio nômade, e essa agricultura itinerante, bem característica aqui, ó, de América do Sul, tá certo? Também de continente africano, principalmente de África subsaariana, e aqui, ó, de Sudeste Asiático. Correto? Então, a gente percebe claramente essa divisão entre a agricultura moderna predominante nos países desenvolvidos e a agricultura tradicional predominante nos países em desenvolvimento e principalmente nos países subdesenvolvidos. Tirando, claro, uma ou outra exceção, onde a gente vai ter a presença aí desses dois. O Brasil é um bom exemplo, né? Onde você tem tanto a agricultura tradicional, né? Como você tem também a agricultura moderna. Ok? Muito bem. Essa questão da agricultura moderna no Brasil, né, tem muito a ver com o início da Revolução Verde. A gente chegou já a falar sobre Revolução Verde lá no capítulo anterior. Só para a gente relembrar aqui, a Revolução Verde foi a modernização da agricultura que vai ser proposta por países desenvolvidos para países em desenvolvimento, para países em crescimento econômico, tá certo? E que necessitavam, então, modernizar a sua estrutura agrária. Isso vai acontecer por volta da década de 50, né? Em países como, por exemplo, o Brasil, a Índia, o México. E essa Revolução Verde, então, vai tentar modernizar a produção agrícola nesses países. Tá? Para que isso aconteça, nós vamos passar a receber essa tecnologia que vai vir de fora, né, comprando
maquinário, comprando insumos agrícolas, comprando sementes selecionadas, tá certo? Tudo isso numa tentativa de quê? De aumentar a nossa produção e, consequentemente, aumentar a nossa produtividade. Beleza? Muito bem. Então, esse tipo de agricultura mais moderna vai ser introduzida nesses países em desenvolvimento por volta da década de 50, tentando, então, fazer com que esses países se modernizassem, passassem a produzir mais, mas não necessariamente para atender o seu próprio interesse, mas para atender justamente ao interesse de quem? Dos próprios países desenvolvidos que possuem uma demanda grande sobre esses tipos de produtos agrícolas, para transformá-los, inclusive, em produtos manufaturados, em produtos industrializados, já que esses países desenvolvidos possuem um grande setor industrial, principalmente na área alimentícia, ok? Muito bem. E uma outra proposta da Revolução Verde era tentar acabar com a fome no mundo a partir do momento que esses países modernizassem a sua produção. Só que a gente sabe que não foi muito bem por aí que as coisas aconteceram, né? A tentativa muito mais de modernização agrícola era para atender aos interesses dessas grandes empresas, do grande mercado nos países desenvolvidos, do que propriamente acabar com a fome nos países em desenvolvimento. Ok? Muito bem. Bom, o fato desses países terem adotado um processo de modernização agrícola, isso vai trazer, obviamente, consequências, tá certo? Consequências positivas, se a gente pensar de fato que houve um aumento da produtividade, né? Um aumento da produção agrícola, ok? Isso, de fato, foi uma vantagem, mas a gente percebe que as desvantagens para essa modernização, principalmente por ela ter sido vinculada a um interesse externo, e isso vai se transformar em questões negativas para esses países. Bom, que consequências foram essas? Que consequências negativas foram essas para esses países que iniciaram um processo de modernização agrícola pressionados pelos países desenvolvidos? Então, vamos lá. Primeiro tópico aí, claro, o endividamento econômico. Para você poder adquirir esses tratores, essas colheitadeiras, todo esse maquinário, para você poder adquirir esses novos insumos que você vai precisar, né? Agrotóxicos, fertilizantes, adubos químicos, sementes selecionadas, sementes modificadas geneticamente, tudo isso tem um custo. E não é todo o agricultor que tem a capacidade, a disponibilidade de capital para poder fazer esse autoinvestimento. Então, muitos agricultores, pequenos, médios, tiveram que fazer empréstimos junto a bancos para poder modernizar a sua estrutura agrária, né? A sua estrutura agrícola, melhor dizendo. Ok? Isso também acaba gerando uma dependência tecnológica, porque boa parte desses maquinários, desses insumos, não são produzidos aqui, ou se são produzidos aqui, são produzidos por empresas multinacionais, que não são brasileiras. Então, adquirir equipamentos como esse tem um custo elevadíssimo. Concentração fundiária, haja vista que você tem um agricultor que está se endividando para poder modernizar a sua produção. Se em algum momento ele não conseguir pagar o empréstimo que ele fez, qual é a garantia que ele dá de que ele vai honrar com esse empréstimo feito? Bom, a única coisa que servia como garantia era a própria terra da qual ele possuía. Então, o que aconteceu? Muitos agricultores que não conseguiram pagar esses financiamentos agrícolas para poder modernizar sua produção, acabaram perdendo as suas terras para os bancos. Os bancos tomaram essas terras pelo fato de elas terem sido dadas como garantia, e como o banco não é produtor rural, o que os bancos fazem com essas terras? Eles revendem essas terras. E quem compra essas terras? Os grandes produtores rurais, os grandes latifundiários. E isso provocou, não só no Brasil, mas em vários países que iniciaram a Revolução Verde, uma intensificação da concentração fundiária.
certo? A concentração fundiária ela foi se intensificando por conta dos agricultores ficarem cada vez mais endividados e não conseguirem pagar suas dívidas. Problemas ambientais, claro, você precisa modernizar, você precisa aumentar a sua área de cultivo, então você precisa desmatar, tá certo? O desmatamento vai provocar como consequência também a erosão dos solos. Então, todos esses problemas ambientais, eles também vão ampliar por conta desse processo de modernização. Além disso, a substituição da máquina, do homem pela máquina, né, provocando então um aumento do desemprego e, consequentemente, o êxodo rural, onde os trabalhadores vão começar a se deslocar do campo para a cidade, já que cada vez menos eles têm oportunidade de emprego, já que cada vez mais possuem máquinas substituindo esse tipo de trabalho. Aumento do preço dos alimentos no mercado interno, né? Claro, a produção está se modernizando, tem um custo maior para você produzir. Se tem um custo maior, o produto final também vai ter esse custo mais elevado. Então, vai haver um aumento do preço dos alimentos nesse mercado interno. E, consequentemente, a questão da fome, né? Porque se o preço dos alimentos estão aumentando, nem todos têm capacidade de comprar esses alimentos, ou pelo menos não têm capacidade de comprar em grande quantidade. Então, isso acaba se tornando um dos motivos que pode gerar fome num determinado país, como foi o exemplo que eu citei anteriormente nos países africanos. Tá bom? Muito bem. Dentro desse conceito de Revolução Verde, surge, então, como eu falei, essa questão do desenvolvimento de sementes, né? Selecionadas, sementes modificadas geneticamente. Então, existem dois conceitos aí que são muito importantes, tá? Que são os OGMs, organismos geneticamente modificados, e ainda um outro conceito que é o conceito de transgênicos. Muita gente costuma associar uma coisa à outra, quer dizer, colocar como se o transgênico fosse um sinônimo do organismo geneticamente modificado. E não necessariamente é isso, tá? Então vamos ver aqui, ó. Os OGMs, eles representam qualquer organismo que tenha sofrido alteração em seu código genético, né? Quer dizer, no seu próprio código genético. Quando você vai lá e faz uma alteração no código genético daquela planta, né, daquele animal, por exemplo, isto é um organismo geneticamente modificado. Beleza? Qual o objetivo de você fazer isso numa planta, por exemplo? O objetivo é aumentar a resistência, por exemplo, a determinados predadores, né? A determinadas pragas, por exemplo, a determinados insumos químicos, né? A determinados agrotóxicos, por exemplo. E também com relação às intempéries, a questão do clima, né? Às vezes, por exemplo, você alterando geneticamente, modificando geneticamente dentro da planta, lá dentro desse organismo, você pode tornar essa planta, por exemplo, mais resistente a temperaturas mais baixas, por exemplo. Certo? Então, isso é algo importante, por exemplo, para o desenvolvimento, para a produtividade agrícola. Tá legal? Então, como eu falei, o OGM ele sofre uma alteração no seu próprio código genético. Já o transgênico, ele necessariamente contém partes de DNA, só que de outras espécies. Né? Você fazer a inserção de códigos genéticos de outras espécies numa outra. Né? Isso é um transgênico. Tá? Então, você tem exemplos hoje, por exemplo, de soja transgênica, na qual você teve ali a modificação genética, introduzindo ali DNA de outras espécies de soja, por exemplo, o milho, como está aí na foto, porque a gente não tem um tipo só de milho, a gente tem vários, né, vários tipos diferentes de milho. Então, isso ajuda você tornar esse produto mais resistente, a potencializar a produtividade dele, correto? Normalmente, quando um produto ele foi transformado, né, em termos de transgenia, quando ele tem um elemento transgênico,
aparece esse símbolo aí, né? Com essa letra T no meio, esse triângulo com essa letra T aí no meio. Então, normalmente, por exemplo, quando você vai consumir algum alimento que tenha na fórmula inserido ali algum produto transgênico, esse produto ele precisa ter esse selinho. Então, por exemplo, algumas marcas de biscoito, quando usa, por exemplo, soja ou trigo dentro do seu processo de produção para a confecção daquele biscoito, por exemplo, né? Se aquele produto foi transgênico, se a soja utilizada, se o trigo utilizado foi transgênico, ele precisa conter esse selinho aí. Então, você encontra, por exemplo, em alguns pacotes de biscoito, esse selo de transgênico aí. É uma forma de alertar a população para saber o que ela está consumindo. Por que eu digo isso? Porque ainda não existem estudos, né, mais precisos que identifiquem, por exemplo, as consequências de você consumir um produto transgênico, por exemplo. Tá? Existem aí relatos de que determinados produtos transgênicos podem causar determinadas alergias, por exemplo, no ser humano. Então, existe ainda um estudo em andamento para ver a real situação desses transgênicos no nosso modo de vida, no nosso consumo. Então, por isso, sempre o selo ali para alertar sobre o que você está consumindo, ok? Isso aí é mais, esse mapa aí só para a gente poder ilustrar quais são as principais áreas que plantam transgênicos no mundo, e dá para perceber, então, que o Brasil é o segundo maior, né? A segunda maior área no mundo de produção de transgênicos, só perde para os Estados Unidos, 75 milhões de hectares nos Estados Unidos para o cultivo de transgênico. No Brasil, 50 milhões de hectares são utilizados para a produção de transgênicos. Tá? Logo depois do Brasil vem a Argentina, Canadá em quarto e em quinto a Índia. Não é coincidência, né? Mas, por exemplo, Brasil, Argentina e Índia, países que participaram desse processo de Revolução Verde, né? Então, não por um acaso eles estão aí dentro desse conjunto de países que mais plantam, por exemplo, transgênicos. A Europa, existe uma certa limitação para esse tipo de produto, né? A comunidade europeia, a União Europeia, ela meio que controla um pouco mais o uso desses transgênicos, enquanto nos Estados Unidos, Brasil e Canadá, esse uso, e também na Argentina, né? Esse uso é bem mais liberado em termos de transgênicos. Tá? E aqui alguns tipos de produtos, de culturas que são transgênicas. Então, disparado a soja é uma das mais utilizadas, né? O milho, também tem muito milho usado que é transgênico, algodão, canola, alfafa, entre outras culturas aí que são utilizadas, tá? Mas as principais são essas aí. E aí a gente consegue observar quais são as vantagens e desvantagens que esses transgênicos eles podem trazer, né? Em termos de vantagens, por exemplo, as plantas elas podem se adaptar a diversos ambientes. Claro, se você fez lá aquela modificação genética, fazendo com que a planta então possa se adaptar a essas intempéries, oscilação de temperatura, por exemplo, muito alta às vezes, então isso faz com que a planta, sendo mais resistente, vai garantir uma produtividade maior, né? Plantas mais resistentes a agrotóxicos, então, por exemplo, se você usa uma grande quantidade de agrotóxico, de repente você pode matar essa planta se você usar em excesso esse agrotóxico. Mas se você faz com que ela se transforme numa planta mais resistente, por mais que você use em quantidade esse agrotóxico, a planta vai ficar lá e vai conseguir sobreviver, tá? Consequentemente, garantindo uma produtividade mais alta. Redução do ciclo vegetativo, o que significa isso? Você conseguir produzir entre o plantio e a colheita, por exemplo, você consegue ter um prazo menor, né, para a colheita desse produto, para a criação de um determinado animal, por exemplo. Tá? Quais são as desvantagens? Bom, efeitos nocivos à saúde das pessoas, né? Esses ainda em estudo. A gente não pode ainda afirmar categoricamente, né, 100% que o transgênico ele faz mal à saúde, mas existem estudos que afirmam
que há uma chance desses transgênicos eles provocarem em algumas pessoas, né, dependendo aí de organismo para organismo, alguns problemas relacionados a alergias, por exemplo, tá? Redução da biodiversidade. Claro, eu vou passar a ter um tipo só de produto, já que eu estou fazendo essa transgenia, né? Já que eu estou modificando geneticamente essa planta, a tendência é eu transformar tudo num único produto super resistente. E aí eu passo a não ter mais aquela diversidade de produtos que eu teria antes. E a questão da dependência dos laboratórios com relação a esse tipo de semente que é produzida. Como eu falei, né? Esse tipo de produto é produzido em laboratórios e, normalmente, esses laboratórios eles são de grandes empresas multinacionais. Então, o custo para você adquirir uma semente transgênica é muito maior do que uma semente não transgênica. Então, um agricultor que tenha acesso a esse tipo de produto, ele vai ter um produto que vai possibilitar ele uma produção maior, né, uma quantidade maior de produção. Já o agricultor que não tem a capacidade de comprar uma semente transgênica e vai usar a semente tradicional, de repente ele está mais sujeito aí às ações das intempéries do tempo, a questão das pragas, e aí ele não tem uma produtividade tão elevada assim. Então isso acaba criando uma certa dependência em relação a esses laboratórios, né, que comercializam esse tipo de semente. Tá bom? Bom, uma outra coisa importante é que a gente tem que entender que a agricultura e também a pecuária, né, no caso aí a agropecuária, ela pode ser dividida em dois tipos de sistemas de produção. O que a gente chama de sistemas extensivos e o que a gente chama de sistemas intensivos. Bom, qual é a diferença entre esses dois sistemas? O que diferencia basicamente esses dois sistemas? Principalmente a questão da produtividade, né? No caso dos sistemas extensivos, a produtividade ela é menor, e nos sistemas intensivos, seja ela agricultura ou pecuária, a produtividade ela vai ser maior. Bom, por que isso acontece? Em geral, os sistemas extensivos eles estão associados a uma agricultura mais tradicional, não aquela agricultura moderna, certo? E por ser uma agricultura mais tradicional, é claro que a gente vai encontrar esse tipo de sistema mais presente nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, correto? Então, a relação aí que a gente tem que fazer, sistemas extensivos, baixa produtividade. Porque, na verdade, a gente acaba utilizando nesse tipo de produção, né, técnicas mais precárias, técnicas mais rudimentares, que não tem a ver justamente com a técnica mais moderna da própria agricultura moderna. Então, a gente pode relacionar essa baixa produtividade aos seguintes fatores. Vamos lá. Falta de conhecimento mais aprimorado, claro, às vezes é um pequeno agricultor que não tem um conhecimento mais aprimorado sobre aquele determinado tipo de cultivo, sobre aquela criação de animal mais específico, tá certo? Então, falta conhecimento prático para ele lidar melhor com a questão do controle de pragas, do manejo de solo. Falta de acesso à tecnologia, e isso muito pela questão financeira, né? Questões mercadológicas ligadas à regulação do preço do gênero produzido. Então, por exemplo, quando eu tenho um pequeno agricultor que planta feijão, por exemplo, não necessariamente esse tipo de produto ele tem um alto valor agregado no mercado internacional, por exemplo. Então, como ele produz em pequena quantidade e um produto que não tem um valor, né, uma regulação de preço, por exemplo, alta no mercado internacional, então o custo, o lucro que ele vai ter, que ele vai obter com essa produção, vai ser um lucro pequeno, tá? Manutenção da longevidade da exploração da terra e da própria atividade agrícola. A gente viu na aula anterior, né, que existe um tipo muito específico de agricultura, que é a agricultura, por exemplo, itinerante, que está ligada, por exemplo, à prática de queimada para você limpar o solo. Lembram disso? Então,
quando eu falo ali manutenção da longevidade da exploração, em geral, são tipos de agricultura que não têm o devido cuidado com relação ao manejo do solo. Então, a produtividade vai ser baixa porque esse solo ele não está tendo um manejo correto, a fertilidade dele não está sendo controlada, certo? Então, a gente acaba tendo esse tipo de problema. Juntando tudo isso, a gente percebe, então, que os sistemas extensivos eles possuem uma baixa produtividade por conta do somatório desses fatores aí, tá? Vamos lá. Outras características importantes com relação a esses sistemas extensivos, como eu falei, né? A gente usa técnicas mais rudimentares, ferramentas mais simples, a gente não tem uso de máquinas, por exemplo, né? Então, é aquela agricultura que a gente comentou aqui na aula passada, que é a agricultura de subsistência, que é a agricultura itinerante, né? A agricultura de plantations em determinados países que não usam, né, máquinas dentro do processo de produção, que usam mais a mão de obra. Então, a gente acaba tendo uma baixa produtividade porque esses tipos de agricultura são agriculturas tradicionais e não agriculturas modernas. E aí a gente consegue observar as características desse tipo de agricultura, desse tipo de sistema extensivo. Vale tanto para a agricultura quanto para a pecuária, tá? Então vamos lá, ó. É realizado de forma tradicional, já falamos, e trabalha com grande número de trabalhadores. Mais uma vez aí, né? Questão de você não utilizar máquinas, então, consequentemente, você acaba tendo que usar um grande número de mão de obra para poder ali dar conta da produção. O uso de tecnologia é reduzida ou inexistente, né? Então, te vale muito daquela questão do uso das ferramentas mais simples, das enxadas, das pás, né? do arado que é utilizado com tração animal. Então, quer dizer, uma tecnologia bem rudimentar, técnicas bem rudimentares e o pouco uso da tecnologia em si, né? Do uso de máquinas, por exemplo, de tratores, colheitadeiras. A preparação do solo é feita de maneira também mais rudimentar, né? por essa questão de não ter acesso a essa tecnologia. Então, no caso da agricultura itinerante, para você limpar o terreno, o que você faz? Taca fogo. É a forma mais simples que você tem de limpar uma área para poder iniciar um cultivo. As sementes utilizadas não são selecionadas, né? Sementes tradicionais, baixa utilização de técnicas, mecanização e insumos agrícolas, então você não tem uso disso porque é caro, né? Um agrotóxico, um fertilizante é muito caro, a mecanização em si também é muito cara, então acaba que você não tem a utilização dessas técnicas e dessas tecnologias, e aí, consequentemente, a produtividade vai ser baixa, tá? Já no sistema intensivo, a gente vai ver que é o oposto disso tudo. Então, sistemas intensivos, seja ele agricultura ou pecuária, prevê aí a questão da alta produtividade. Em geral, esse tipo de sistema mais presente nos países desenvolvidos. Não quer dizer que não tem esse sistema nos países subdesenvolvidos, mas ele é mais comum, né, de ser encontrado por essa facilidade de acesso a maquinários e tudo mais em países desenvolvidos, tá? Uso intensivo de insumos industrializados, que é uma característica, a própria mecanização e a questão das sementes otimizadas. Professor, o que é semente otimizada? São essas sementes selecionadas, modificadas geneticamente, que vão garantir ao agricultor, né, ao produtor lá, uma produtividade mais elevada, tá? Em geral, esse tipo de agricultura está muito associada às agroindústrias, às empresas agrícolas, que vão, então, transformar essa matéria-prima em um bem industrializado. Então, vão pegar lá a laranja e vão transformar, por exemplo, num suco de laranja. Então, vai ter essa proximidade entre a agricultura intensiva, moderna, e o setor industrial. Tá bom? Características dessa agricultura intensiva. Então, obviamente, intensa mecanização
de todas as etapas do processo produtivo. Então, o uso de máquinas é enorme, né? Então, primeiro, que são grandes propriedades, às vezes, em geral, não necessariamente grandes propriedades, porque a gente vai ver, por exemplo, que na Europa, as propriedades, o tamanho da terra é pequeno, mas é um sistema intensivo. Mas, em geral, o uso em grande quantidade de mecanização, de tratores, de colheitadeiras. Grande parte da mão de obra utilizada é qualificada, né? Então, você tem aí pessoas qualificadas para poder lidar com essas máquinas. O uso, por exemplo, de agrônomos, né, na orientação do processo de produção, de veterinários, no caso da pecuária, tá certo? Utilização de insumos agrícolas, né, agrotóxicos, fertilizantes, adubos químicos em grande quantidade, porque há recurso para isso, né? São agriculturas modernas. Geralmente é utilizada a seleção de sementes e espécies, né? Então, a questão ali da transgenia, dos organismos geneticamente modificados, utilização de técnicas e tecnologias como irrigação, terraceamento. Falamos também isso já na aula passada, né? Na aula anterior. E, consequentemente, tudo isso provoca uma alta produtividade, o que garante aí uma produção em larga escala, tá bom? Bom, já que a gente está falando da agricultura, dos sistemas intensivos, né? Em geral, esse sistema intensivo está associado a países desenvolvidos, então vamos dar uma analisada agora, rapidamente, em como se dá a agricultura, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa de uma maneira geral. Tá? Vamos analisar isso aqui agora. Bom, a agricultura nos Estados Unidos. Primeiro, a gente precisa lembrar de algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, a questão da terra, né? Do uso da terra e do acesso à terra. Os Estados Unidos é um país que garantiu o acesso à terra a boa parte da sua população. Quando os Estados Unidos iniciou lá o seu processo de colonização, quando começaram a chegar muitos imigrantes, né, de vários países europeus para poder ocupar o território, uma das táticas utilizadas pelos Estados Unidos foi oferecer a esses imigrantes um título de propriedade de terra, tá certo? O que acabou contribuindo, né, de certa forma, isso está diretamente relacionado à busca pelo interior, onde você oferece terra a um preço muito baixo para que o agricultor, né, o imigrante que tinha interesse de obter um pedaço de terra, ele pudesse se deslocar para o interior dos Estados Unidos. Né? A chamada marcha para o oeste, ela se deu em função justamente disso, da oferta de terras a um custo muito pequeno para esse imigrante. Tá? E essa oferta de terras a um custo muito baixo para o imigrante foi feita através de uma lei lá chamada de Homestead Act, tá certo? Lá em 1862. Isso garantiu o acesso à terra um pouco mais democrático, por exemplo, coisa que não aconteceu no Brasil, onde a terra era símbolo de status e só tinha terra quem tinha ligação lá com a coroa portuguesa. Pessoas influentes, pessoas que tinham dinheiro, né? Isso, de certa forma, contribuiu para a concentração fundiária no Brasil. Já nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão de dar títulos de propriedade a qualquer imigrante que quisesse ocupar o interior do país garantiu um acesso mais democrático à terra nos Estados Unidos. Tá? Embora, a gente tem que fazer uma observação aqui importante, embora hoje em dia há uma tendência à concentração de terras nos Estados Unidos, já que a gente observa, por exemplo, que o modelo de agricultura moderna e empresarial começa a dominar determinadas áreas de cultivo nos Estados Unidos. Então, passa a ter uma tendência de concentração fundiária para as próximas décadas, para os próximos anos, tá certo? Mas, em geral, o acesso à terra nos Estados Unidos ele sempre foi muito mais democrático do que, por exemplo, aqui no Brasil.
Tanto é que a gente sempre fala que temos que fazer uma reforma agrária. A reforma agrária ela é muito importante para a gente diminuir essa concentração fundiária e dar um acesso mais democrático à terra, à população de uma maneira geral, principalmente para aqueles agricultores que são agricultores, mas que não têm a posse da terra, né? Que não têm a terra para si, ok? Trabalham até para outras pessoas, mas não têm uma terra só para si, ok? Muito bem. Qual é a característica, então, dessa agricultura nos Estados Unidos? Bom, a gente vai ver que tem pequenas, médias e grandes propriedades, mas, em geral, a gente vai perceber que o sistema, né, as unidades produtivas que predominam nos Estados Unidos são chamadas farms, né, que consistem em pequenas e médias propriedades. Normalmente monocultoras, né, que só cultivam um único tipo de produto. Em geral, uma mão de obra familiar, né, e um sistema intensivo. Então, você tem o uso aí de maquinário, a questão do uso de insumos agrícolas e, geralmente, o que é produzido, o destino da produção é o próprio mercado interno, tá? Claro que os Estados Unidos também exportam produtos agrícolas, gêneros agrícolas, mas aí a gente já vai ter um outro tipo de agricultura, que não é essa mão de obra familiar, tá? É um pouco diferente. Bom, essas farms, então, elas estão organizadas dentro de grandes áreas agrícolas, que a gente chama de cinturões agrícolas, ou lá nos Estados Unidos, que eles chamam de belts, né? Esses grandes cinturões agrícolas, eles estão muito associados a áreas específicas onde você vai produzir um tipo específico de produto, onde você relaciona esse produto, então, à questão climática, de solo, né? de proximidade com o mercado consumidor. Essas são as características principais para você definir o que vai ser produzido em cada região, nesses chamados belts, nesses chamados cinturões agrícolas, né? Então, a gente tem áreas muito específicas de, por exemplo, produção de milho, né? Que é o corn belt, de produção de algodão, por exemplo, que é o cotton belt, de trigo, wheat belt, enfim. A gente tem grandes áreas de produção agrícola em torno desses grandes cinturões. Aí o mapa dá uma ideia melhor de como que essa estrutura ela se organiza, né? Então tá ali, ó, o cinturão do trigo lá, o wheat belt, principalmente naquela região ali próxima aos grandes lagos ali na fronteira com o Canadá, né? O cinturão do algodão mais ao sul, né? O cotton belt, o cinturão do milho ali naquela região do meio da região mais central dos Estados Unidos, um pouco mais para a costa leste, o cinturão do leite, né? Também ali próximo ali à região central, em direção também subindo mais ao norte ali, também na fronteira com o Canadá. Que mais? Produtos subtropicais, mais ao sul, região ali da Flórida, né? Até pela questão do clima um pouco mais quente, favorece esses produtos subtropicais. A agricultura irrigada, lá na região da Califórnia, mais na costa oeste, e uma grande criação extensiva. O que é essa criação extensiva? É de gado, né? Criação de gado, principalmente gado bovino, em toda essa região ali, ó, do Arizona, Novo México, né? Região ali do Texas, enfim, toda aquela região ali do meio oeste americano, tá? Então você vê que são grandes áreas produtoras de produtos bem específicos. Esses são o que a gente chama de belts, tá legal? Bom, e na Europa, como é que funciona lá na Europa? Bom, nos Estados Unidos eu tenho a pequena e a média propriedade, assim como eu tenho a grande propriedade agrícola, né? Até pelo tamanho do território dos Estados Unidos, né? Dá para você ter grandes propriedades rurais, grandes latifúndios, só que na Europa é diferente, né? Os países europeus, eles são muito pequenos, só para a gente ter uma noção de tamanho, né? Quase que metade da Europa cabe, talvez um pouco mais até do que a metade da Europa, cabe dentro de todo o território nacional, território brasileiro. Então, para você ver
o tamanho desses países, são países realmente muito pequenos, tá? Em termos de extensão territorial. Então, para países como esses, não tem como você ter grandes latifúndios. Então, o que vai predominar são as pequenas e médias propriedades. Ali na foto dá para ter, né, uma noção aí dessas propriedades. Realmente são pequenas, são propriedades familiares, agricultura familiar, mas assim como nos Estados Unidos, essa agricultura familiar se utiliza de maquinários, né? Se utiliza de um sistema de produção intensiva. E uma característica bem particular da agricultura europeia é a rotação de cultivos, que a gente também já comentou aqui na aula passada, né? Você fazer a alternância da produção numa mesma área para você não desgastar esse solo, certo? Então, essa diversificação de produção dentro de uma área que é uma área reduzida, uma área pequena, a gente chama de mixed farm, né? Produções misturadas ali, diversos tipos de produtos que são cultivados naquela pequena e média propriedade, tá? O objetivo, como eu falei, é reduzir o desgaste gerado pela monocultura. Então, você vai alternando ali a produção, né, para que você não tenha esse desgaste do solo nesse tipo de estrutura agrária. Uma outra característica muito importante da Europa, né, e no caso específico da União Europeia, é o fato de que existe uma política agrícola comum. O que é isso, professor? Para todos os países que fazem parte da União Europeia, existe uma política agrícola comum a todos esses países. São regras, são leis associadas à produção agrícola que valem para todos os países que são membros da União Europeia, tá? Qual é o objetivo disso? Proteger a produção agrícola nos países europeus. Perceba, como eu tenho áreas que não são muito grandes de produção agrícola, né? Como são pequenas e médias propriedades, por mais que elas sejam mecanizadas, e isso de fato garante uma produtividade elevada, né? Uma alta produtividade, mas não é suficiente para atender às demandas do continente europeu. Tanto é que os europeus são grandes importadores de gêneros agrícolas, tá? Mas para não prejudicar o trabalhador rural, o agricultor europeu, são tomadas algumas medidas em defesa desse agricultor. E boa parte dessas medidas estão inseridas aí dentro dessa política agrícola comum. Então vamos ver quais são elas? Algumas delas, né? Auxílio para os agricultores investirem na modernização das propriedades. Então, quer dizer, há um incentivo financeiro por parte dos países para que esse agricultor ele se modernize. Ele invista na compra de maquinários, por exemplo, tá? Para aumentar a produtividade, inclusive. Ampliação da produção de alimentos em quantidade suficiente para abastecer o mercado interno. Isso é uma preocupação muito grande dos europeus, que é não se tornar dependente de importação de gêneros agrícolas. Porque aí a questão da alimentação do europeu ela se torna algo ameaçada, né? Você não ter como garantir que a sua população tem um mínimo de acesso a alimentos, né? Se você se torna um país muito dependente da importação de gêneros agrícolas, a partir do momento que um país resolva cortar a exportação de um gênero agrícola, por exemplo, isso pode afetar a saúde alimentar dessa população. Estabelecimento de preços unificados como forma de proteger a oscilação de preços no mercado mundial, né? Então, é uma tática utilizada pelos europeus, né? Que é tentar unificar os preços ali dos gêneros agrícolas dentro da Europa. E a questão do investimento em tecnologias e práticas agrícolas, sempre muito preocupados com a questão do impacto ambiental, de reduzir o impacto ambiental e de promover um desenvolvimento tecnológico e agrícola mais eficiente. Tá bom? Muito bem. Falando de uma maneira geral, né, sobre
a agricultura nos países desenvolvidos, seja nos países europeus, seja nos Estados Unidos, por exemplo, a gente acaba percebendo que nesses países o desenvolvimento agrícola, né, a questão da produção, ela é muito competitiva, né? A competição no campo ela é muito alta, o que justifica o predomínio desses sistemas intensivos de produção, né? Só que essa competitividade, o alto custo dos insumos, né, dos agrotóxicos, dos fertilizantes, dos adubos químicos, e também da questão do uso de máquinas, isso acaba pressionando o governo, principalmente com relação à questão da produção. Então, é importante que o produtor tenha uma produtividade alta para garantir o mercado consumidor deles, certo? Para garantir que esse agricultor ele possa se modernizar, né, e tornar a sua agricultura eficiente, né, produtiva, em geral, isso acontece bastante, né, na Europa principalmente, esses governos eles acabam subsidiando produções agrícolas. Professor, o que é um subsídio agrícola? A gente já vai ver. Além dessa questão do subsídio agrícola, tem a questão da proteção do mercado contra a entrada de produtos que estão vindo de fora, né? O protecionismo da agricultura, no caso específico ali da europeia, né? Mas também da agricultura estadunidense. É você proteger o seu agricultor, a sua produção, contra a entrada de produtos mais baratos vindos de outros países, tá? Isso é uma tática que a gente chama de protecionismo. Então, o que é o subsídio agrícola e o que é o protecionismo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Estados Unidos e União Europeia, então, elas subsidiam os seus produtores rurais, assim como eles adotam práticas protecionistas. O que significam esses subsídios agrícolas? Subsídio agrícola é quando o governo auxilia em termos financeiros, com juros muito baixos, tá? Que são concedidos, então, né, pelo governo para pessoas e para empresas. Para que o governo empresta dinheiro a juros baixos para esse produtor rural? Justamente para ele poder modernizar sua produção, para ele poder conseguir comprar máquinas, comprar equipamentos, comprar sementes modificadas geneticamente, para garantir uma alta produtividade, tá? Só consegue fazer isso governos que têm muita condição financeira. No caso aí, os países desenvolvidos. Dificilmente um país subdesenvolvido consegue subsidiar os seus produtores agrícolas, né? Pelo menos a grande parte não consegue. E o que é o protecionismo? O protecionismo é você tentar defender o seu mercado contra produtos que estão vindo de outros mercados e que sejam mais baratos. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que é real, né? A soja brasileira e a soja dos Estados Unidos. O Brasil é um dos principais produtores mundiais de soja, assim como os Estados Unidos também. Só que como os Estados Unidos têm uma indústria alimentícia imensa, eles demandam tanto a soja que eles produzem, mas que não é suficiente para poder para que as indústrias alimentícias deles possam dar conta de produzir os seus produtos. Então, além da soja dos Estados Unidos, eles precisam importar soja, por exemplo, do Brasil. Só que a soja que é produzida no Brasil, pela característica da estrutura fundiária no Brasil, feita em grandes monoculturas, mas que não requer um uso muito grande de tecnologia, né? O que acontece? Acontece que o preço da soja brasileira acaba que é menor do que o preço da soja dos Estados Unidos, já que eles usam uma agricultura muito mais intensiva, né, muito mais moderna, o custo lá é maior, então a soja ela é mais cara. Quando a soja sai do Brasil e chega nos Estados Unidos, ela vai chegar mais barata. Para que a soja do Brasil não chegue mais barata dentro do mercado estadunidense, o que eles fazem? Eles elevam a taxa de importação da soja brasileira. Então, a soja brasileira, quando chega na alfândega lá, ela é sobretaxada
e ela vai passar a custar mais caro do que a soja produzida nos Estados Unidos. Por que eles fazem isso? Porque eles querem garantir que a soja que eles estão produzindo ali vai ser comercializada primeiro, para que depois as indústrias que ainda precisem de soja vão importar soja de outros países, como, por exemplo, vão importar soja do Brasil. Então, é uma forma de proteger o mercado deles. Isso se chama protecionismo. O Brasil várias vezes entrou com ações junto à OMC, a Organização Mundial do Comércio, questionando essas medidas protecionistas, que em alguns casos são excessivas, cobrando juros muito altos de importação, o que acaba prejudicando o nosso comércio. Tá? Então, o Brasil, inclusive, já ganhou várias dessas causas na OMC, mas esses países desenvolvidos, no caso da Europa e dos Estados Unidos, eles recorrentemente continuam praticando essas atividades protecionistas aí, dificultando, então, por exemplo, o nosso mercado, a nossa venda do nosso produto. Tá legal? Aí, só para a gente poder ilustrar melhor, né? Os países que mais subsidiam as suas produções agrícolas ali, ó, receita agrícola subsidiada, parcela da receita dos agricultores com apoio do governo. Então, ali disparado, a gente dá para ver ali, ó, União Europeia, 19% da sua produção agrícola totalmente subsidiada, China, Rússia, a Colômbia deu ali de intruso ali, né? Apareceu ali, o governo colombiano acaba também contribuindo para esse processo de subsídios agrícolas. Tirando a Colômbia ali, ó, outro país desenvolvido, Estados Unidos, mais um, o Canadá, aí depois vem México, Brasil, né? Onde o percentual de agricultura subsidiada é muito pequena. Basta a gente comparar ali, ó. Brasil, 2,6%, União Europeia, 19%. Então, isso dificulta muito a entrada de determinados produtos no Brasil, do Brasil na União Europeia, acaba fazendo com que o nosso produto chegue lá mais caro. Tá certo? Estados Unidos também, subsídios altos, muito altos, 10%. China e Rússia também. Enfim, essa é um pouco a realidade, né, que a gente tem em termos de subsídios agrícolas no mundo. Tá legal? Muito bem. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos aí um pouquinho sobre a questão da agricultura nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, para que vocês possam fazer com que o seu estudo fique mais eficiente. Eu aconselho que vocês tentem fazer alguns exercícios da apostila, caso vocês precisem tirar alguma dúvida naquelas nossas aulas online, no chat, certo? Qualquer coisa é só você parar essa aula, fazer as suas anotações. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta aí numa próxima oportunidade. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.